amigos, estamos de volta ao De Chapa História, esse programa que tem aí Márcio Forte lá diretamente do México, eu aqui no Brasil, e a gente vai fazer aqui mais um programa História, e dessa vez nós estamos em Santa Catarina. É verdade, Santa Catarina que tem aí grandes clubes, por exemplo, o Figueirense, o Avaí, o Criciúma e o Joinville, os 4 mais tradicionais de Santa Catarina. História, curiosidade, formações do trio de ferro de Santa Catarina, do futebol catarinense, e a projeção do Estado na arquitetura do futebol brasileiro. Programa de Chapa, sempre trazendo a história dos grandes clubes brasileiros nesse programa. Já percorremos vários estados, lá no Nordeste, aqui no Sul, e estamos indo. Vamos passar por todos os estados do Brasil, né? Vamos passar por todos eles, trazendo a história desses grandes clubes brasileiros, e depois vamos para a América Latina, nós vamos pelo mundo afora, falando e contando a história desses grandes times, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, seja lá na Europa, enfim, em qualquer lugar do mundo onde tem grandes histórias e grandes times, nós vamos estar lá. Hoje estamos em Santa Catarina. E não se esquecendo, né, dos avisos iniciais para que a gente possa iniciar o programa. Primeiro, dizer a vocês que o programa História aqui no canal De Chapa tem a parceria da plataforma Multipolar, tem também a parceria do Futebol e Geopolítica e tem também a parceria da editora D3 Educacional. É isso mesmo, temos essas parcerias e também pedimos a você para curtir aí o canal, se inscrever, dê o like, enfim, tudo aquilo que todo mundo pede, a gente pede também para que esse canal possa crescer e trazer cada vez mais a história dos grandes clubes brasileiros e do mundo inteiro para você. Vou então agora começar o programa chamando diretamente lá do México, Márcio Forte, esse mexicano que é um geopolítico, que é historiador, que é apresentador, que é historiador, enfim, é muita atividade, mas dando conta de todas elas, inclusive do futebol, porque é o mexicano que mais conhece do futebol brasileiro. É isso mesmo, vocês estão verificando e vão continuar verificando, não é? Porque hoje Márcio Forte vai falar do futebol de Santa Catarina. É com você, Márcio Forte. Vamos aí com De Chapa História e Márcio Forte. Olá, professor Adson Pires. Hoje vamos abordar o estado de Santa Catarina com os seus 4 principais clubes, que é o Figueirense, o Avaí, o Criciúma e o Joinville, e também outros, porque é um estado muito equilibrado, como nós vamos acompanhar ao longo deste programa. Obrigado por essa apresentação. Sempre é um prazer estar com vocês para apresentar os detalhes, as curiosidades do futebol no Brasil e no mundo. E hoje é o estado bonito, glorioso da Santa Catarina, no sul do Brasil. Então vamos começar com os 4 mais tradicionais e a arquitetura de forças desse estado dentro do futebol brasileiro. Vamos começar pelo Criciúma, o Tigre Catarinense, que foi fundado com o nome de Comercial Esporte Clube lá em 47, mais precisamente no dia 13 de maio. E o primeiro título estadual foi em 68 contra o Caxias de Joinville. Depois nós vamos ver que o Joinville se formou de uma fusão entre o América e o Caxias, que eram 2 equipes tradicionais de Joinville. E em 68 o Criciúma conquistou, após 20 anos de fundação, conquistaria o seu primeiro título catarinense. Em 70, o clube é atingido por uma séria crise financeira e o Comerciário foi obrigado a encerrar as suas atividades futebolísticas, encerrou o seu departamento do futebol e apenas retornaria 7 anos depois, ou seja, em 77,
e em 2 de abril de 78 o clube passa a se chamar Criciúma Esporte Clube para tentar aglutinar toda a torcida dos clubes que já haviam passado pela cidade, principalmente o Metropol, que representou a potência hegemônica do futebol catarinense nos anos 60, como nós vamos ver ao longo desta transmissão. O primeiro grande elenco do Criciúma aconteceu 4 anos depois de mudar o nome e depois de ser resgatado depois de 7 anos no ostracismo tremendo. Em 82, o clube consegue uma vitória contra o Flamengo do Zico, daquele Flamengo monstruoso dos anos 80. E em 84, o clube muda as cores, que era o azul do comerciário para depois o preto, branco e amarelo que nós conhecemos atualmente, o Criciúma Esporte Clube. O clube vai ter 3 campeonatos no final dos anos 80 e no ano 90 é onde o clube tem a sua grande projeção nacional com o título da Copa do Brasil. Em 91 contra o Grêmio, aí que o Felipe Scolari desponta no cenário nacional. Entre 93 e 97, o clube está na elite do futebol brasileiro e cai em 97 e depois retornaria para a Série A apenas em 2002, naquela final contra o Fortaleza. Permanece na elite em 2003 e 2004, acaba caindo em 2004, e depois o clube passa por altos e baixos, cai para a Série C em 2005, e vamos acompanhar um pouquinho da história do Criciúma, que o clube nasce como comerciário, com essa cor azul. Aqui nós temos o distintivo primeiro nos primórdios do Criciúma, e depois aqui nós temos na outra imagem o seu uniforme inicial. Aqui uma imagem do comerciário nos seus primeiros anos de vida. Aqui em 82, nos últimos anos do Criciúma como azul, já tinha mudado o nome, mas ainda permanecia azul e branco. E ele mudaria para as cores tradicionais, o tricolor, amarelo, preto e branco, em 84, 2 anos depois desta foto. Aqui em 82, como nós frisamos, foi o primeiro grande elenco do Criciúma a nível nacional. Aqui nós temos o elenco campeão da Copa do Brasil, que é o maior feito futebolístico, não só do Criciúma, mas também do futebol catarinense. Era um elenco que tinha o Gelson, o Sarandi, era um elenco muito significativo para a expressão do futebol catarinense. O clube conseguiu um 0-0 contra o Grêmio e se sagrou campeão no Heriberto Rios, aquele time que era comandado pelo Felipão. Aqui o Criciúma, em 95, ano que estava na elite do futebol brasileiro, era um clube interessante que tinha o Mabilha, o Silvio Criciúma, o Alexandre, o goleiro Sadi, Sandro, Marcos Paulista, o Bebeto. Eu lembro bem desse clube do Criciúma em 95. Agora vamos para o Figueirense. O Figueirense ele nasceu muito antes do Criciúma, 2 décadas antes, e ele nasceu com a ideia de fundar uma agremiação esportiva atribuída a um jovem esportivo que teve a ideia, que se chamava Jorge Albino Ramos, que é considerado o artífice do que se converteria o Figueirense. O próximo passo dele foi conseguir a simpatia de amigos, e Balbino Felizbino da Silva, Domingos Joaquim Veloso e João Savas Saridakis também assumiram a ideia, e depois eles concretaram e consumaram o que se converteu no que nós conhecemos hoje como Figueirense. O nome Figueirense foi sugerido por um deles, o Saridakis, uma nomenclatura defendida, pois a maioria das reuniões que tratavam da fundação dessa agremiação era precisamente o bairro da Figueira, em Florianópolis, no continente. E depois nós vamos ver que o principal rival do Figueirense, o Avaí, é da ilha dessa muito bonita capital brasileira, Florianópolis. O dia 12 de junho de 21, ou seja, 25 anos aproximadamente antes da fundação do Criciúma, já havia sido fundado o Figueirense, um clube tradicionalíssimo da capital, Florianópolis. Vamos acompanhar um pouquinho da trajetória histórica do Figueirense.
Ele teve a hegemonia na década de 30, conquistando 5 títulos estaduais em 32, 35, 36, 37 e 39. A década de 40 passou a ser conhecido como o Esquadrão de Aço, ou seja, além do Bahia, do Ferroviário, que deu origem ao Paraná Clube, e a outras instituições, o Figueirense também é conhecido como o Esquadrão de Aço, também pelo Furacão do Estreito, alcunhas que seriam incorporadas futuramente no hino oficial do clube. E essas alcunhas nasceram, essas duas, principalmente na campanha avassaladora que o clube teve na década de 40, em alguns anos dessa década, como, por exemplo, em 41, que o clube foi campeão de tudo, conquistou o título catarinense, o campeão citadino, e pelo fato de ser o clube hegemônico do ano, o clube ganhou essas alcunhas de Esquadrão de Aço e Furacão do Estreito, porque demolia todos os seus adversários. Em 35, o empresário e desportista Orlando Scarpelli, que deu nome ao estádio do clube, durante a vigência de seu mandato como presidente da instituição, doava oficialmente ao Figueirense a área onde hoje se encontra construído o templo maior do Figueirense, que é o seu estádio. Em 49, começam os trabalhos de construção da praça esportiva do Alvinegro Catarinense, e em setembro daquele mesmo ano foram lançados títulos patrimoniais que ajudaram na arrecadação de recursos destinados a obras e a ampliação da sua sede e também do seu estádio, que hoje nós conhecemos como o charmoso e imponente Orlando Scarpelli. A década de 50 é de uma escassa situação financeira e jejum de títulos. Como nós sempre fizemos, a situação financeira acaba transbordando as 4 linhas, e o Figueirense não foi uma exceção. Teve vacas magras na década de 50, e a década de 70 apenas 2 títulos estaduais, 72 e 74. Na década de 60, o clube foi um mero coadjuvante nos campeonatos catarinenses, o Metropol foi a sua potência hegemônica, e a década de 80 também é uma época de vacas magras. O clube apenas resgataria um pouco do seu prestígio estadual nos anos 90, quando tem um processo da nova gestão, uma reorganização e a modernidade administrativa, onde o clube consegue realmente a sua projeção nacional. Entre os finais do século passado e o início desse milênio, o Figueirense conseguia dar a sua projeção nacional, onde o clube reconquistaria o título do estadual em 99, já tinha conquistado em 94, mas depois com o título de 99 e o acesso conquistado em 2001, que é onde o clube consegue despontar nacionalmente e consolidar a sua posição como um clube de Série A, pelo menos por uns 6 anos, entre 2002 e 2008, onde o clube volta para a Série B do futebol brasileiro. Aqui nós temos a trajetória nesse milênio. O Figueirense, como eu falei, desponta para o Brasil em 2001, naquele quadrangular final da Série B, do gol icônico do Abimael contra o Caxias do Rio Grande do Sul. O Figueirense precisava de um gol, e nos acréscimos, um gol de cabeça do Abimael, num Orlando Scarpelli abarrotado, o Figueirense consegue o acesso para a Série A depois de 3 décadas longe da elite do futebol brasileiro, praticamente. O clube consegue voltar para a Série A do futebol brasileiro. Em 2002, conquistou o seu 11º título estadual, nessa época onde ele conquistava essa projeção nacional com acesso para a Série A do futebol brasileiro. Em 2004, os meias Fernandes e Sérgio Manuel, que já tinha feito carreira no Flamengo, no Botafogo, fazem uma bela dupla no estadual, e no brasileiro, comandados por Dorival Júnior, conquistando o tricampeonato catarinense. Essa época, entre 99 e 2008, foi uma época muito significativa, tanto para o Figueirense como para o Avaí, como nós vamos ver aos detalhes depois quando fomos abordar o Avaí. Sempre quando o clube está alto, ele acaba puxando o seu principal, o seu arquirrival, por assim dizer. O clube,
Em 2006, faz uma grande campanha na Série A do futebol brasileiro, que acaba em 7º lugar, com 57 pontos, se não me engano, atrás dos 4 da Libertadores, os 5 da Libertadores, que são São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional de Porto Alegre, Paraná Clube e o Vasco, e depois é o Figueirense, ou seja, faz uma grande campanha na Série A, e em 2007 o clube chega na final da Copa do Brasil, mas perde para o Fluminense do Rio de Janeiro por 1-0 dentro da capital catarinense, e 1-1 no Rio, e o clube, mesmo com essa grande campanha, não consegue alcançar o título da Copa do Brasil, mas é um momento muito expressivo da história do Figueirense. Aqui é uma imagem do clube na final do estadual de 99, onde o clube resgatava a sua projeção nacional, depois de anos no ostracismo, por assim dizer. E agora vamos abordar o arquirrival do Figueirense, o Avaí. É um clube fundado em 23, ou seja, na mesma época mais ou menos do Figueirense, 20 anos antes mais ou menos do que o Criciúma. Ele nasceu em 1º de setembro de 23, curiosamente a mesma data de fundação do Corinthians, mas 3 anos depois. Ele foi fundado pelo comerciante de Florianópolis chamado Amadeu Hor, que conheceu um grupo de garotos praticantes assíduos desse esporte que conquistou o mundo, que é o futebol, que organizavam seus jogos na rua Frei Caneca, no bairro Pedra Grande, na capital catarinense. Horn, então, resolveu realizar o sonho daqueles garotos, que era poder utilizar os ternos, como era chamado uniforme tradicional do futebol durante os jogos, bem como os times famosos utilizavam. O comerciante doou um kit de futebol aos garotos que incluía uma bola, chuteiras, camisas listradas em azul e branco e calções e meias azuis em homenagem ao seu time do coração, o extinto Riachuelo, que era um clube dos primórdios do futebol catarinense. No mesmo dia, em uma reunião na casa de Amadeu Horn, ficou decidido que iriam fundar um clube e o nome escolhido seria Independência e o presidente seria o próprio Horn. Arnaldo Pinto Oliveira influenciou o grupo a trocar de nome, afirmando que a Independência seria muito difícil da torcida criar gritos de guerra em apoio ao clube, e aí Oliveira sugeriu o nome Avaí, em referência à Batalha de Avaí. Todos apoiaram a ideia, e foi aí que começou a história do que se converteria uma das 4 principais potências futebolísticas do estado de Santa Catarina, o Avaí Futebol Clube. Vamos abordar a trajetória histórica dessa instituição. Em 12 de abril de 24 é fundada a Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, hoje atualmente é conhecida como a Federação Catarinense de Futebol, e no mesmo ano o Avaí conquistaria o seu primeiro título estadual, tornando-se, portanto, o primeiro campeão do Campeonato Catarinense. A década de 20, ele é a potência hegemônica, conquista 4 títulos, 26, 27, 28 e 30, ou seja, as 2 potências da capital já despontavam no início do século como as principais forças do futebol catarinense. O Avaí conquista 4 títulos na década inicial e o Figueirense conquistaria 5 títulos na segunda década. E aí eles conquistam grande torcida, principalmente na capital catarinense. Em 20 de fevereiro de 38, já depois de 14 anos de fundação, o Avaí aplicaria a maior goleada histórica no clássico de Florianópolis, 11-2 contra o seu rival Figueirense. Este jogo também marcou a estreia do Saul, atacante do Avaí, no clássico da cidade. Mais tarde, ele se tornaria o maior artilheiro no clássico, com 41 gols em 45 jogos, atuando sempre pela camisa azul listrada. De 42 a 45, o clube é tetracampeão estadual, com direito a uma final épica em 43, aplicando uma goleada histórica de 14-3 no América de Joinville, que foi um dos clubes que se aglutinaram para formar o Joinville, o JEC, o Joinville Esporte Clube, sendo essa a maior goleada da história em finais de campeonatos catarinenses. No ano do Tetra aconteceu uma das maiores goleadas do futebol brasileiro, 21-3 contra o Paula Ramos, que é um dos outros clubes da capital catarinense, e o recorde está registrado inclusive no Guinness. Em 10 de fevereiro de 46, derrota o Caxias, que era outra equipe de Joinville, por 9-2 na final do Catarinense de 45, conquistando
o tetracampeonato estadual, ou seja, de 42 a 45, não teve para ninguém no estado, onde o Avaí foi a principal potência da região. Ou seja, em 20 o Avaí, em 30 na década o Figueirense, e em 40 o Avaí está despontando para resgatar o que tinha sido na década inicial a potência hegemônica do estado de Santa Catarina. Na década de 50, conquista, no início ainda tem um certo de protagonismo futebolístico, é tricampeão do estado, é tricampeão citadino de Florianópolis entre 51 e 53, porém as décadas de 50 e 60 no geral vão ser de vacas magras e um jejum de títulos muito expressivo na história do Avaí, assim como o Figueirense entre 50 e 60, a dupla principal de Florianópolis vai ter um ostracismo futebolístico. O clube apenas resgataria um pouco do seu prestígio no início dos anos 70 e depois, ao longo dos anos 80, com muito pouco expressão. Apenas em 90, no final dos anos 90, assim como o Figueirense, o clube ia resgatar um pouco do seu fervor, que foi as décadas de 20 e 40 principalmente. Em 72, o Avaí faz um amistoso em 31 de março com o Santos do Pelé, e o Pelé faz seu único jogo na capital catarinense, em um amistoso contra o Avaí, no estádio Adolfo Konder, que era um estádio ainda da prefeitura, não era a atual Ressacada, partida que registrou o recorde de público no estádio e terminou com a vitória do time paulista por 2-1. Em 73, após 27 anos sem títulos, como eu falei, foi um vasto jejum, ele voltou a ser campeão do estado após vencer o Juventus do Rio do Sul por 2-1, para a alegria da torcida que, com a multidão, invadiu as ruas da cidade para comemorar. Ou seja, mesmo nessa época de jejum, a torcida ainda tinha uma expressão na cidade, principalmente pelos feitos das décadas de 20 e 40. Com o título, o time garantiu vaga para a primeira competição nacional, que foi disputado em 74, o brasileiro da época. Ou seja, foi campeão catarinense em 73 e foi para o brasileiro 74, porque naquela época se classificava ainda pelos respectivos campeonatos regionais. Aqui o jogo inesquecível com o Santos, do Pelé, em 72. Aqui nós temos o Santos contra o Avaí no estádio da prefeitura de Florianópolis. Como vocês podem ver, estava abarrotado o imóvel desportivo. Outra imagem daquele jogo antológico, 2-1 para o Santos. Como vocês podem ver, está abarrotado as casas vizinhas também. Aqui nós temos o Santos recebendo uma placa comemorativa por prestigiar a cidade, o estado da prefeitura de Florianópolis, e o Avaí encantado de receber esse ícone do futebol mundial. E aqui nós temos o Avaí, onde começou a ter uma projeção nacional. Em 10 de março de 74, estreia no Campeonato Brasileiro, com empate com o América de Natal por 1-1 em Natal. Nesse jogo, o Zenon marcou o primeiro gol pelo Avaí. Zenon, que depois brilhou no futebol paulista, principalmente no Corinthians, mas ele começou precisamente também no Avaí, naquela época dos anos 70, onde o Avaí tentava dar uma projeção nacional. Aí foi o início do que se converteria ao Avaí, principalmente no início dos anos 2000. A primeira vitória, no entanto, em brasileiros ocorreu na sexta rodada contra o Remo por 3-0 na capital catarinense, com 2 gols de Balduino e um gol contra do Lúcio, do clube do Remo. Em 75 é campeão estadual, em 17 de agosto, após vencer o Figueirense por 1-0 dentro do estádio do seu rival, no Orlando Scarpelli, e conquistava o seu 11º título estadual. A torcida invadiu o gramado para pintar de azul e branco. Em 76, faz a sua melhor campanha na Série A durante os anos 70. Após liderar a repescagem até a última rodada, perdeu a classificação após polêmica e surpreendente goleada do Caxias sobre o Figueirense por 5-1. E aí tem uma suposta entrega do arquirrival para que o Avaí não classificasse para a próxima fase. É uma polêmica que permanece viva ainda hoje
na memória coletiva, principalmente dos torcedores da dupla Avaí e Figueirense. Em 83, inaugura o estádio Adebal Ramos da Silveira, conhecido popularmente como a Ressacada, no jogo Avaí 1, Vasco 6. O primeiro gol do estádio é marcado por Tadei, do Vasco. Esse resultado nos traz o que era o Avaí na década de 80. Ainda era um clube muito longe dos grandes clubes do Brasil. Ele apenas ia alcançar uma significativa projeção nacional, principalmente em 2004, até subir em 2008, como nós vamos ver em seguida. Anos 90 e a virada do milênio. O clube conquista em 88 o Campeonato Catarinense depois de 3 anos de jejum, ou seja, não é fácil para os clubes da capital conquistarem o estadual. O interior é muito forte em Santa Catarina, talvez seja um dos únicos estados do Brasil onde tem um parâmetro entre interior e capital. O outro talvez seja principalmente a Paraíba, como nós vamos ver, entre o choque entre Campina Grande e João Pessoa. Em 93 é rebaixado no estadual, ou seja, o clube estava em série crises naquela época. Em 97 volta a ser campeão estadual. Em 98 o clube é campeão da Série C, passa importantes anos na Série C nacional. E em 99 volta para a Série B após uma década de ausência na Série B do futebol brasileiro, ou seja, durante quase todos os anos 90, o Avaí estava na Série C do futebol brasileiro. Em 2001, chega pela primeira vez no quadrangular final da Série B, se não me engano era junto com o Paysandu, o próprio Figueirense e o Caxias, mas ele não consegue subir. Os clubes que sobem ao Paysandu e o Figueirense, e o Avaí e o Caxias permanecem na Série B. O Avaí acaba em 4º lugar e o Caxias em 3º naquele gol do Abimael, que o Figueirense sobe e o Caxias fica pelo caminho. Inclusive, isso representa um trauma institucional para a metade granade que é a Caxias do Sul. Em 2004, chega pela segunda vez ao quadrangular final da Série B, naquele quadrangular com o Bahia, com o Fortaleza e com o Brasiliense. Também não consegue subir, acaba atrás do Fortaleza e do Brasiliense, e mesmo com uma força incondicional da torcida, o clube acaba em 3º lugar, o Bahia acaba em 4º, e apenas 4 anos depois, sempre buscando pelo acesso, em 2008, naquele time com Marquinhos, com Caio, com o Léo, numa belíssima campanha comandado pelo Silas, o Avaí consegue o acesso à Série B, naquele acesso junto com o Corinthians, e em 2009 conquista o 14º Catarinense, ao vencer a Chapecoense por 6-1 no global, 3-1 na final, 3-1 no normal e 3-0 na prorrogação, em 3 de maio de 2009, melhor dizendo, onde é a melhor campanha de um time catarinense na Série A do futebol brasileiro, onde o Figueirense, se não me engano, acabou em 6º lugar com 57 pontos. O Figueirense, em 2006, acabou em 7º com a mesma pontuação, mas foi 7º, o Avaí foi 6º, se não me engano. Ou seja, é a melhor campanha de um clube catarinense na Série A do futebol brasileiro. Aqui nós temos o Figueirense em 98, aquele time que foi campeão da Série C, que foi o início da sua consolidação, na sua projeção para o futebol brasileiro. Se não me engano, aqui é um jogo na final contra o São Caetano no ABC. Atrás nós temos as bandeiras da Prefeitura do São Caetano e do Estado de São Paulo. Aqui nós temos o Avaí em 2009, onde foi talvez o melhor ano, um dos melhores anos da sua história, sem lugar a dúvidas. E o time na final do Catarinense de 2009 era Martini Goleiro, que jogou no Grêmio, fez sucesso pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, Fernandinho, Turato, Emerson, Wandel, Marcos Vinícius, Léo Gago, Marquinhos Santos, Odair, Caio, que fez sucesso também no Coritiba, Flamengo e no Paraná Clube.
Evandro, Lima, William, no ataque, Bruno, e o técnico, como eu falei, era o Silas, que fez sucesso no São Lourenço Almagro como jogador, no São Paulo Futebol Clube, e 20 mil almas comemoraram, preencheram as ruas para celebrar esse título para o Avaí. Aqui nós temos o clube em 2009, no Brasileiro, já com Marquinhos, que fez sucesso também no Bayer Leverkusen, no Paraná, no Flamengo, no Coritiba, no Santos próprio, aquele time do Paulista de 2010, com o André, com o Robinho, com o Neymar, o Caio aqui. Era um clube muito talentoso, esse clube do Avaí de 2009. Entre 2010 e 2025, quarta de final da Sul-Americana 2010, perdeu para o Goiás nas quartas de final. Ele antes tinha eliminado o Emelec e o Santos. Em 2002 é campeão estadual, Copa do Brasil em 2011 semifinal, perdeu a semifinal para o Vasco por 2-0 em casa. Brasileiro da Série B 2015 foi vice-campeão. E em 2018, outro acesso para a Série A. 2019 e 2021 é campeão estadual. E em 2022, acesso à elite. Ou seja, nas últimas décadas ele vive uma espécie de ioiô. Sobe e desce porque é difícil manter na Série A. O brasileiro é altamente competitivo, difícil. Tem uma série incontável de clubes populares ao longo do Brasil. Ou seja, é muito difícil permanecer na Série A para um clube fora do eixo Rio-São Paulo e também do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Vamos acompanhar o Joinville. Ele nasce em 29 de janeiro de 76, a partir da união dos departamentos de futebol de duas equipes tradicionalíssimas do estado, que é o Caxias e o América. A solução encontrada por um dos gerentes do Caxias, no sentido de, pelo menos, remediar momentaneamente os problemas do clube, foi de convidar para a presidência o industrial João Hansen Júnior da Tubos e Conexões Tigres. E a partir daí o sucesso foi precursor. O clube, já no seu primeiro ano de fundação, conquistou o campeonato estadual em 76. E o Joinville despontou como uma potência hegemônica do estado no final dos anos 70 e principalmente ao longo dos anos 80, onde ele conquistou 8 títulos seguidos do estado de Santa Catarina. Aqui nós temos os precursores do Caxias, que foi campeão de 29, ou seja, os clubes que formaram o Joinville eram clubes muito expressivos, não para a cidade, mas também pelo estado de Santa Catarina. O Jack nasceu campeão, nasceu com uma taça na mão, como diz o seu hino. Em menos de 5 meses, já esperava no estadual, e em 36 jogos obteve uma espetacular campanha de 21 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. De 78 a 90, foi uma hegemonia estadual e 8 vezes campeão catarinense, como eu já frisei aqui. Nos anos 90 tem uma espécie de uma irregularidade. Em 2000 no início do século, o clube reconquista o seu protagonismo futebolístico, é bicampeão do estadual, vai para a Copa do Brasil, acaba perdendo para o Corinthians 3-1 num golaço do Luizão por cobertura em 2001, se não me engano, 3-1, no antigo estádio que agora é a Arena Joinville. Entre 2004 e 2010 tem uma decadência o clube, e em 2011 e 2013 o clube tem um ressurgimento e o título nacional com o título da Série C de 2011. O clube, em 2013, quase sobe para a Série A, e no ano seguinte acaba sendo campeão da B, e em 2015 disputa a Série A do futebol brasileiro, depois de 30 anos de ausência na principal competição do Brasil. Não obstante, logo depois de cair para a Série B em 2015, o clube tem quedas consecutivas e ele volta da A para a Série D ano tras ano. E em 2018 o clube volta para a Série D. E desde então o Jack está num ostracismo, tenta voltar para a Série C, mas a Série D é uma caixa de surpresas, muitos jogos decisivos, fase por fase, então é muito difícil um clube realmente
ter um sucesso imediato, necessita tempo. Aqui nós temos o Jack daqueles anos antológicos dos anos 80, onde foi a potência hegemônica do futebol catarinense. Ainda fotos icônicas da era de ouro do Joinville Esporte Clube. Tem uma torcida muito forte na sua cidade, disputa com o Criciúma a maior torcida do estado, porque o interior é muito forte em Santa Catarina. Aqui um placar do tetracampeonato catarinense 78, 9, 80, 81. Como eu falei, foi a potência hegemônica do estado entre 78 e 90, principalmente. Tricampeão catarinense, placar de 80. Podemos ver imagens enquanto aqui do Joinville. E esse estado tem um elemento peculiar que tem muitos clubes tradicionais no interior, não apenas na capital. Aqui tem também alguns clubes da capital, como o Paula Ramos, mas o interior é muito forte. Temos o Metropol, que foi a potência hegemônica dos anos 60, tem o Marcílio Dias, o Carlos Renault, o Olímpico, Almirante Barroso de Itajaí, Luz de Tubarão, a Chapecoense também, como nós vamos ver, o Guarani de Palhoça, o Brusque, o Tubarão, a Inter de Lages, o Externato, Lauro Miller, Atlético Catarinense, o Blumenau, Alto Volta de Rio do Sul, Operário de Joinville, Blumenau, Atlético de Ibirama, Ipiranga, Perdigão, Internato, ou seja, é um estado que tem muitas forças populares, não tão fortes e expressivas como, por exemplo, os 3 grandes de Recife, os 3 grandes de Curitiba, a dupla Bravi, mas é um estado que tem uma representatividade que outros estados não possuem. Aqui temos os clubes e suas respectivas cidades. A capital, além do Avaí e do Figueirense, tem o Paula Ramos, que é o campeão catarinense de 59, o Externato, o Atlético Catarinense, Adolfo Konder, o Trabalhista e o Internato. Criciúma, as suas 3 principais equipes históricas é o Metropol, Criciúma e o Próspera. Joinville, o Operário e o Joinville, que nasceu da fusão do Caxias e do América. Itajaí tem o Marcelo Dias, o Almirante Brown e algumas outras equipes menores. Em Brusque tem o Carlos Renault, que era o antigo brusquense, e o Brusque, que é um clube relativamente novo, de 92. O Blumenau tem o Olímpico e o Blumenau. Tubarão tem o Ercílio Luz e o Tubarão. O Tubarão tem 2 tubarões, né? O de 92 e o de 2005. A Inter de Lages. E no Rio do Sul tem o Atlético de Alto Volta, um clube tradicional também, e o Atlético de Ibirama. E também em Palhoça tem o Guarani de Palhoça. Vamos acompanhar alguns desses clubes tradicionais. O Metropol é o principal deles, talvez. É o Clube dos Mineiros de Santa Catarina. Surgiu em 45 com o nome de Divisão Recreativa dos Funcionários da Metropolitana, uma mina de carvão da cidade. A época com 50 mil habitantes, que é Criciúma, como nós sabemos, Criciúma é considerada a capital do carvão. Os atletas eram os próprios mineiros da Carbonífera, que tinham 5 cruzeiros descontados do seu salário todo mês para ajudar nas despesas dessa agremiação. Os patrocinadores eram o açougueiro Miguel Napoli e um amigo dele, Ayrton Guiré. Aqui nós temos a imagem do Metropol, o clube do povo de Criciúma daquela época, muito popular na época, foi a potência hegemônica dos anos 60 no estado. Algumas curiosidades do Metropol: os momentos de descontração em campo não eram suficientes para contentar os mineiros, e em 59, as más condições de trabalho e a baixa remuneração fizeram com que os trabalhadores da metropolitana iniciassem uma greve que durou cerca de 30 dias. Para acabar com a greve, a empresa resolveu apelar para o futebol. O elenco foi reforçado com jogadores profissionais do Rio de Janeiro e de outros estados do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, mas também alguns do Paraná. E o Metropol se transformou numa equipe profissional. Esse processo de profissionalização que deu em 59 fez o clube despontar para ser a principal potência do estado nos anos 60. E também o clube, com a seleção, teve uma greve reduzida, e a alegria dos mineradores com o time prevaleceu, e o clube
conquistou 5 títulos na década de 60 e fez grandes campanhas também na Série A do futebol brasileiro, como nós vamos ver aos detalhes. O clube chegou a chegar na final da Série A de 68, perdendo o título para o Botafogo do Rio de Janeiro, um 6-1 na final, mas foi uma campanha muito significativa para o Metropol, que fez algumas excursões na Europa, inclusive na Romênia, do Ceausescu, e o Metropol deixou a marca na história do futebol catarinense, tanto é que o futebol do estado se resume em 3 fases. A fase até 60, que foi a época do Metropol, e depois do Metropol. Antes foi dominado principalmente pelo Figueirense Avaí, e depois, até 2000, pela dupla Criciúma e Joinville. Ou seja, como eu falei, temos algumas fases históricas de 24 a 59, protagonismo da dupla Figueirense Avaí, 60, a Era de Ouro do Metropol, não tem outro que faça frente, 72, a 99, hegemonia do Joinville nos anos 90, e nos anos 90, um certo protagonismo para o Criciúma. Século XXI, resgate da dupla de Floripa e momentos do Criciúma, do Joinville e também, principalmente, ao longo da última década, da Chapecoense. Vamos ver algumas imagens de alguns clubes históricos. Temos o Lauro Miller aqui em 36, Lauro Miller. O Marcelo Dias é um clube tradicionalíssimo de Itajaí, um porto famoso no estado. A ideia da fundação nasceu de 3 amigos, Gabriel, Vitor e Emílio, de fundar um clube náutico em Itajaí, que se concretou em 19. O nome foi aprovado por aclamação em homenagem ao bravo marinheiro gaúcho morto na Guerra do Paraguai, Marcelo Dias, e foi o 5º clube náutico a ser fundado no estado de Santa Catarina. Antes do Rubranil existiam alguns clubes, como o Riachuelo, o Martinelli e o Florianópolis, que depois mudaria o nome para Aldo Luz de Florianópolis e Lauro Carneiro de Laguna. Esse é o Marcelo Dias. Ele teve a sua principal era de protagonismo nos anos 60, onde o clube se tornou uma das principais potências não apenas do estado, mas também do sul do Brasil. De 60 a 62, amargou 3 vice-campeonatos estaduais, perdendo para o Mirassol, que é para o Metropol, melhor dizendo, que era a força hegemônica do estado, como nós vimos. E o principal feito do clube foi o Catarinense de 63. Na época era um torneio chamado Luiz Amelo, que era considerado o campeonato catarinense da época. O Marcelo Dias é o 3º clube mais antigo, que mais disputou o campeonato catarinense. O Marcelo Dias é um clube altamente tradicional, que jogou a Copa João Avelange de 2000 no módulo amarelo. Aqui nós temos algumas fotos desse clube, do Marcelo Dias, aqui em 84, campeão da Taça Santa Catarina. Aqui também, naquela época dos anos 80, o Marcelo Dias. E agora vamos para o Carlos Renault, que é um clube que é 2 vezes campeão do estado, é um clube que também tem a sua relevância histórica. É um clube da cidade de Brusque, nasceu como Esporte Clube Brusquense. É considerado o vovô do futebol catarinense, por ser o primeiro clube fundador do estado. E o clube nasce como brusquense, mas acaba mudando o nome para Carlos Renault, porque numa época da Segunda Guerra Mundial teve um decreto que os clubes tinham que mudar o nome por ter vínculos com cidades, com instituições, tudo mais. O clube acaba mudando para Carlos Renault, assim como o Palestra Itália muda para Cruzeiro, em BH, em São Paulo, para Palmeiras. A década de 50 vem as suas glórias. O clube em 50 vence o Figueirense nas 2 partidas finais, é campeão estadual, e em 53 é novamente campeão estadual, agora invicto, após bater o América de Joinville por 2 ocasiões. Em 54, vitória sobre a seleção gaúcha, então campeão brasileira de seleções, e em 58 que ele protagoniza o que alguns dizem que foi
o maior jogo do estado de Santa Catarina. Um amistoso contra o Botafogo em 58. O clube faz 4-1 no primeiro tempo, mas acaba 5-5 contra aquele Botafogo do Garrincha e tudo mais. Aqui temos a foto desse dia do Carlos Renault contra o Botafogo em 58. O jogo acabou 5-5. Aqui temos uma edição comemorativa da cidade de Brusque, uma revista, onde homenageia o Carlos Renault. Aqui nós temos uma figurinha do clube em 62, com o seu clube, Carlos Renault de Brusque de Santa Catarina. Vamos agora para os títulos estaduais. Como nós podemos ver, é muito equilibrado. Alguns estados, alguns clubes têm 50 títulos, como o Bahia, por exemplo, na Bahia. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o ABC talvez tenha 50 e poucos. No Pará, o parceiro do Remo vão ter 47, 50. Aqui é muito equilibrado. Avaí, Figueirense, que são os maiores campeões estaduais, os dois têm 18. Criciúma e Joinville têm 12 cada um. Chapecoense, 7. América, que foi um dos fundadores do Joinville, tem 5. O Metropol tem 5. Caxias, outro clube fundador do Joinville, tem 3. Carlos Renault, 2. Brusque, 2. Olímpico, 2. Estilo Luz, 2. Marcelo Dias, 1. E aí sucessivamente. Outros, aqui por cidades, a capital tem 39 títulos, Florianópolis, Joinville 21, Criciúma 17, como podemos ver as principais cidades futebolísticas é a capital e as duas principais do interior, Joinville e Criciúma, depois vem Chapecó com 7, Brusque 4, Itajaí 3, Tubarão, mesmo assim tem um certo equilíbrio nos títulos. Aqui temos os 10 clubes com mais participações no estadual. A dupla da capital nas duas primeiras posições, 82 e 81 para Avaí e Figueirense, respectivamente. Marcelo Dias, 64. Aí vai Criciúma, Chapecoense, Joinville, até aí nenhuma surpresa. Depois o Blumenau, Inter de Lages, Estilo Luz, Caxias. Caxias é um dos clubes fundadores do Joinville. E assim sucessivamente. Campeões consecutivos, Joinville, uma vez, 8 vezes seguidas. Potência hegemônica nos anos 80. Avaí, uma vez tetra, naquele ano que nós vimos nos anos 40. E tricampeonatos, o Figueirense, Avaí, Criciúma e Metropol, que são entre as 5 principais potências futebolísticas do estado. Maiores públicos. Os estádios não têm uma grande público. 31 mil para Criciúma e Chapecoense, no estadual de 95, depois Avaí e Blumenau, 25 mil, e assim sucessivamente. O Figueirense contra o Avaí em 99, naquela final do estadual, 23 mil, é o maior público do Orlando Scarpelli. Aqui nós temos as maiores goleadas registradas: Metropol 12-1, Caxias 10-0 no Bependi, e as outras goleadas históricas. Participações na elite. Esse é um importante critério também para medir grandeza. O Figueirense tem 17 participações na elite, Criciúma 14, Joinville 12, Avaí 11, Chapecoense 9, Metropol 5, Inter de Lages 1, Ercílio Luz 1 e Paula Ramos, que foi campeã catarinense em 59, tem uma participação no segundo brasileiro em 60. Clássicos, temos o clássico do Carvão entre Criciúma e Próspera, clássico do interior ou norte e sul entre Joinville, no norte do estado, Criciúma no sul, clássico de Florianópolis, obviamente Figueirense e Avaí, e o clássico de Itajaí, Marcelo Dias e Amarante Barroso, talvez sejam os 4 principais clássicos do estado, além, claro, dos jogos intraestaduais, que são Figueirense e Criciúma, Figueirense e Joinville, e assim sucessivamente. Vamos abordar brevemente a Chapecoense. Nasce em 73, entre a união, a fusão, a aglutinação entre o Independente e o Atlético Chapecoense. Tem o título de 77 e participações na elite
em 78 e 79, aqueles brasileiros inchados de 93 clubes. Depois de 20 anos é campeão estadual em 96, e o clube tem um ostracismo nesses anos, mas volta. Tem uma crise de decadência entre 2001 e 2006, mas o clube volta em 2007, ele é tricampeão do estado, tem o acesso à Série C, acesso à Série B, e depois, em 2013, o clube tem o acesso à Série A e permanece alguns anos na Série A do futebol brasileiro. Tem aquele tragédia na final da Copa Sul-Americana de 2016, mais precisamente 29 de novembro, e depois o clube acaba não conseguindo se manter na elite. É um clube que tinha muito respaldo da municipalidade, mas também cravou o seu nome na história do futebol catarinense, principalmente nessas três fases históricas, nos anos 70, 96 e mais recentemente. Aqui são os primórdios da Chapecoense, logo após a fusão entre Independente e Atlético Chapecoense. Aqui temos uma não muito agradável recepção para o Avaí, escrito um trapo, uma faixa persona non grata. Na época era o estádio municipal Índio Condá, atual Arena Condá. E aqui uma foto do título da Chapecoense de 96 estadual, onde o clube ressurgiu das cinzas, praticamente. Aqui o clube, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2016, contra o San Lorenzo de Almagro, aquele empate 0-0 cardíaco, agônico. E aqui alguns clubes tradicionais que estão na Série B do estadual, como, por exemplo, alguns clubes históricos, melhor dizendo, o Próspera, o Atlético de Ibirama, o Carlos Senô. Temos aqui também o símbolo do Caxias, que foi um dos fundadores do Joinville. E aqui alguns clubes tradicionais, o Barra, o Atlético Catarinense, o Tubarão, o Guarani de Palhoça, o Carlos Senô, que disputaram a Série B do estadual de 2021. Essa é a apresentação sobre o futebol catarinense, sobre esse futebol não tão conhecido, mas essa é a trajetória histórica. Muito bem, aí está Márcio Forte, que trouxe para nós essa grande história do futebol catarinense, com bastante clubes, muitas instituições. É um estado que representa, através desses tantos clubes, né, Márcio Forte, o futebol catarinense. Porém, ao longo da história, né, a gente percebe que esse estado, de fato, tem um diferencial, né, que são vários clubes com a mesma potência, e assim, não é como você bem frisou, né, não é como Pernambuco, que tem 3, Minas Gerais, né, tem 2, 3... Não, aí tem bastante clubes, né? Ascensão, assim, grande ao longo da história, né? Uma hora um, outra hora outro, e isso vai revezando, né? Mas o certo é que, a nível nacional, a gente percebe que esses clubes todos aí têm mais uma participação, né? Do que efetivamente uma disputa no sentido de chegar em primeiro lugar, ganhar títulos. Ou seja, não traz essa condição, né, por esses clubes, quando disputa os campeonatos nacionais, ter uma dimensão maior, né? E aí surge uma pergunta, né, porque tantos clubes nesse estado, é por causa da imigração? É um estado que a gente sabe que tem aí uma forte imigração, né? É um estado que está aí também forte na questão do turismo, na agropecuária, enfim, tem bastante riqueza nesse estado. Talvez aí explique esse tanto de clubes, né, com o mesmo nível, ou quase ali, igual, tudo mais. Mas esse tanto de clubes, né, não seria melhor ter fusões e clubes mais fortes nesse estado para poder fazer frente ao futebol brasileiro mais forte? Isso daí não é um empecilho
para que Santa Catarina tenha mais destaque no futebol brasileiro? Pode ter um empecilho, não obstante, é um estado que já tem um histórico de fusões, como, por exemplo, nós vimos em Joinville, que as duas principais instituições da cidade se fundiram, o América e o Caxias, para formar o JEC, que foi a potência hegemônica, já se fundiram, já foram campeões estadual, depois foram 8 vezes seguida. A própria Chapecoense é oriunda de uma fusão. Não obstante, pelo fato da cidade, da capital, não ser tão grande, tão significativa em expressões de população, isso acabou dispersando para as respectivas cidades do interior a necessidade, e isso somado também aos seus orgulhos próprios de terem os seus próprios times de futebol, somado a esse fervor da imigração europeia, principalmente alemã, em cidades como Brusque, como Blumenau, como Tubarão, italiana também, a influência cultural inglesa com a inserção do futebol no início do século, em cidades portuárias como Itajaí também, fizeram que essas cidades tivessem, cada uma delas, pelo menos 2 instituições de prestígio com história, e isso acabou dispersando o futebol, além de muitas cidades, repartiu o protagonismo entre diferentes forças. Então, todos esses ingredientes acabaram jogando um papel de muita importância para que o Estado não tivesse uma grande força nacional, como, por exemplo, outros estados que não são, talvez, tão expressivos como as 4 principais ligas do Estado, como, por exemplo, o Paraná, Bahia e Pernambuco, têm forças populares que já têm grandes destaques nacionais, mas Santa Catarina ainda não conseguiu realmente dar esse grande salto. Muito bem. A resposta também traz aí a explicação, muito bem, né? E aí surge também uma questão aqui que eu pensei, né, nesse momento, esse monte de clubes, né? Isso não diferencia muito quando a gente vai para os outros estados, né? Não igual Santa Catarina, como você trouxe aqui, mas esse programa História aqui no The Chapa tem trazido aqui em cada estado os principais clubes, né? Geralmente da capital, e os clubes do interior. Santa Catarina, com essa diferença, né? Não tem muita diferença do interior pela capital, há um equilíbrio, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma disputa, né? E essa disputa ultrapassa a linha do gramado, né? Porque tem as disputas aí políticas, tem as disputas também culturais e por aí vai. E não há, assim, um momento de união que fortaleça o próprio futebol do Estado, assim como o próprio futebol brasileiro. E aí eu quero lembrar aqui, você citou a tragédia lá da Chapecoense, né? Quando aquele avião cai na disputa onde o Chapecoense estava numa ascensão muito boa, né? Quer dizer, na mídia nacional se falava muito do Chapecoense, né? Porque estava realmente galgando espaços, né? E aí vem aquela triste viagem por uma companhia que simplesmente tudo mostrou, né? Através daquilo que se falou na época e daquilo que se investigou, de que por problemas apenas de combustível, né, o avião acaba caindo, ou seja, de uma responsabilidade assim absurda, né? Ali foram vários jornalistas também, né? E grandes jogadores que eram jornalistas, né? Que acabaram perdendo a vida ali, locutores, né? Como da CBN e de tantos outros, né? Enfim, foi uma grande tragédia. E logo depois da tragédia, eu lembro que havia uma corrente nacional para todo mundo ajudar a Chapecoense a se equilibrar, né? Lembro que mesmo os times aqui de São Paulo, assim como do Rio de Janeiro, prometeram, né, no calor da tragédia, que enviaria atletas, né, para a recuperação da Chapecoense. Isso acabou não ocorrendo, né? Apenas ficou na fala naquele momento trágico, naquele momento comovente. Essa falta de união, né, quando um clube, por exemplo, como o Chapecoense, tem um desastre desse,
mostra que o futebol vai além das linhas, né? Ou seja, não é só o futebol em campo, né? Tem uma disputa aí política, por visões políticas, as correntes políticas, né? Que estende e ultrapassa a linha do gramado e vai para as esferas diplomáticas, políticas, disputas, enfim, esse entrave que acaba prejudicando mais do que ajudando o futebol brasileiro. Você não vê que aquela tragédia acabou levando a Chapecoense onde está agora e tendo aquele calor na tragédia de que teria ajuda, e como não teve ajuda, isso foi fatal para a Chapecoense? Ou tudo isso que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com futebol, e sim cada um funda seu clube e desenvolve o seu futebol naquilo que lhe compete ou não? É por aí, Márcio Forte? Ou eu estou com a razão quando eu digo que tem a mistura política, a disputa além da linha, das 4 linhas do gramado para a esfera política na questão do futebol brasileiro? Sempre tem esse vínculo com a geopolítica, com o futebol, isso é notório, sempre frisamos e sempre sustentamos essa teoria que tem esse vínculo profundo entre essas duas grandes áreas, que é o esporte e a política, isso é inegável. É claro que naquele calor, depois da tragédia, ia ter um fervor em respaldo para a Chapecoense, mas a médio e longo prazo, esse respaldo ia acabar desminguindo, porque os holofotes já não iam estar todos concentrados na Chapecoense. Além disso, essa ascensão da Chapecoense acabou incomodando principalmente os seus 4 principais competidores, que são as potências históricas do futebol catarinense, que é o Criciúma, o Criciúma, o Joinville e a dupla da capital, Figueirense e Avaí. E, além disso, pela Série A ser muito difícil a permanência, pelo fato de ter apenas 20 clubes, 12 vagas já são quase sempre dos 12 que conhecemos. Além disso, tem a dupla Blavi, tem o trio de ferro de Pernambuco, de Curitiba, isso já dá 20 clubes, ou seja, para um clube fora desses 7 estados permanecer na elite por muito tempo, é muito difícil, mesmo a Chapecoense tendo um respaldo da prefeitura, de grandes patrocinadores aqui e ali, e esse respaldo mediático. Somado a isso, o processo das indenizações por essas perdas e tudo mais, acabaram que o clube não conseguisse sustentar a permanência na elite, mas pelo menos ainda conseguiu sustentar a permanência na Série B aos trancos e barrancos. Ano passado quase descendeu para a Série C, mas eu acredito que um clube do tamanho da Chapecoense, ele não ia conseguir sustentar por muitos anos permanecer na elite do futebol brasileiro. É muito difícil, são muitas forças populares que disputam esse Olimpo que é estar na Série A do futebol brasileiro. São muitas equipes para poucas vagas. Muito bem, por aí mesmo. Eu também acho que não tem muito o que discutir, porque a realidade é essa mesma, né? Agora, o futebol atual de Santa Catarina, né? Nós temos aí o brasileiro desse ano, né? Que não tem agora nenhum clube, né? De Santa Catarina na Série A, e na Série B nós temos também poucos times desse monte de times que tem em Santa Catarina, não é, Mascote? Sim, exatamente. O futebol catarinense está estagnado entre aquele sobe e desce. O Criciúma foi rebaixado ano passado, até imaginava que no meio da tabela ele ia conseguir a permanência na elite. Depois da vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre por 2-1, parecia que o Criciúma ia ter pernas para sustentar a permanência na elite, não conseguiu isso, acabou descendendo. O Avaí, sempre aquela história de sobe e desce, como a gente falou, é o clássico clube ioiô, com todo respeito. O Figueirense está na Série C, não conseguiu acesso.
quase caiu para D, está naquele ostracismo tradicional dos anos 90, que o clube está tentando se reerguer, mas está ainda na Série C. O Joinville está na D, é difícil a Série D, como já falamos, tem muito mata-mata, muitos clubes, é impossível prever o que vai acontecer na Série D, é uma caixa de surpresas, como sempre fizemos. Então, é uma incógnita e a Chapecoense ainda sustenta a Série B, mas como já frisamos, pelo equilíbrio, tudo pode acontecer na Série B. O Figueirense pode voltar para B, pode permanecer na Série C, que está muito disputada ultimamente, tem clubes muito tradicionais querendo voltar para a Série B. Então, esse subir e descer, mas não acredito que um clube de Santa Catarina, com todo respeito, consiga ter, por exemplo, 15 anos consecutivos na Série A. Isso é praticamente impossível. O que fizeram, por exemplo, o trio de ferro do futebol paranaense, que ficaram os três por mais de 10 anos na Série A, na elite nacional, acredito que seja muito difícil que algum dos 5 maiores clubes do estado de Santa Catarina consiga essa façanha. Com todo respeito a eles. Perfeito. Esse é o programa De Chapa, o programa De Chapa História, que traz aqui a cada semana o estado e a história dos seus principais clubes. Hoje estamos aqui em Santa Catarina, trazendo esses vários clubes com essas grandes histórias e essas grandes disputas. Como o Márcio Forte falou, né, a força do interior com a força da capital nesse estado é diferente dos outros estados, e talvez isso também pode explicar a dificuldade que esses times todos aí têm de participar em Série A, Série B. Não é brincadeira, não é fácil, né? E também há uma disputa aí na C, há uma disputa na D, né, com esses clubes tentando assumir posições. Enfim, a disputa é grande aí, mas ao mesmo tempo mostra um futebol que sobe e desce, que não representa na história do futebol brasileiro ascensão na Série A, como o Márcio Forte acabou de dizer, constantemente, né? Fica nesse sobe e desce e assim prossegue o futebol do estado. Mas é um futebol vigoroso no sentido interno, no sentido do próprio estado, né? Por conta de tantos clubes, né? E com tanta força estadual. Isso já é um grande feito para um estado como Santa Catarina. Bom, De Chapa tem aí o apoio e a parceria da plataforma multipolar, da Geopolítica do Futebol e da editora D3 Educacional. Se você pretende publicar um livro e não encontra uma editora, a editora D3 espera você. Nos procure, traga seus originais, que nós vamos conversar e proporcionar a possibilidade da sua publicação. D3, uma editora que busca autores novos e também autores consagrados. É a editora D3 Educacional. Vem aí, participe, nos procure e inscreva no canal De Chapa, deixa seu like, deixa aí também seu joinha, enfim, tudo aquilo que todo mundo pede, a gente pede também para esse canal crescer cada vez mais e cada vez mais poder trazer aqui as novidades e as grandes histórias do futebol. Bem, gente, acho que já estamos chegando no final, hoje, com mais esse programa, nessa história do futebol brasileiro, e vamos ficando por aqui. Da minha parte, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir. Segue a gente, porque nós temos muito por fazer nesse canal pelo futebol. E passo aí a Márcio Forte para deixar aí suas considerações finais e o seu boa tarde, Márcio Forte. Boa tarde a todos, foi um prazer apresentar para vocês o futebol catarinense com os seus times tradicionais, a sua história, as suas curiosidades, e sempre é um prazer estar com vocês. Semana que vem voltaremos para mais uma cidade para
abordar com mais precisão e profundidade a história do futebol brasileiro. Um forte abraço a todos e que viva nosso futebol. É isso aí, gente. Boa tarde a todos e até o próximo estado, onde novamente estaremos aqui trazendo mais uma grande história do futebol desses estados, dos estados brasileiros e do futebol brasileiro que todo mundo tanto gosta mesmo, não é verdade? Tanto é que os estádios estão sempre abarrotados e com falta de ingressos. Não é fácil hoje ir ao estádio, porque há muita gente procurando e os estádios encurtaram no Brasil e isso dificulta o público. Mas tem aí as televisões, os streams, o YouTube, que está sempre ao vivo de algum lugar mostrando uma partida do futebol brasileiro. Tá bom, gente? De Chapa, o canal que traz informação, análise e história do futebol. Boa tarde, gente. Tchau, até a próxima. Até o próximo estado. Tchau, Márcio. Pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau aí, gente. Boa tarde para todos. Vamos nós. Estamos indo embora. Tchau, gente. Até a próxima.